Num final de tarde cinzenta em Vila Nova de Gaia, o telemóvel de Rui vibrou sobre a bancada da sua pequena oficina de carpintaria. Ele estava imerso em pó de madeira, a lixar uma peça de carvalho recuperado, quando recebeu uma mensagem de Sofia, a sua namorada há 3 anos. As palavras dela eram um golpe frio. Vou numa viagem de última hora com o meu ex. Não tenha ciúmes. Rui ficou a olhar para o ecrã, não com raiva ou choque, mas com uma calma estranha e inesperada, como se todas as peças de um puzzle finalmente encaixassem. Sofia tinha um ex-namorado, Ricardo, um rapaz rico de Lisboa que conhecera na faculdade e que era o seu eterno e se. Sempre que Sofia se aborrecia ou precisava de sentir-se desejada, enviava-lhe mensagens, mantendo-o numa espécie de coleira invisível. Rui sabia que eles eram amigos, mas isto ultrapassava todos os limites. O não tenha ciúmes era uma ordem disfarçada, uma armadilha perfeita. Se ele reagisse com raiva, passava por ciumento e controlador. Se ficasse calado, seria conivente com ela a fugir com outro homem. Com um sorriso frio, Rui respondeu, nem por isso. Diverte-te. Depois desligou o telemóvel, ligou a sua lixadora e voltou ao trabalho. O ruído constante da máquina era o único som na oficina, mas na sua cabeça, Rui planeava um ato silencioso de vingança, uma obra-prima de paciência e cálculo. Ela achava que testava sua confiança, mas Rui sabia que era o exame final, e ela acabará de falhar com distinção. No dia seguinte, enquanto Sofia se perdia entre copos de gin tônico e conversas melancólicas com Ricardo no Chiado, Rui dedicava-se a um projeto meticuloso. Abriu o roupeiro dela, que parecia saído de uma boutique de luxo do Chiado, vestidos de seda, sapatos de salto alto com saltos finíssimos e bolsas que custariam uma pequena fortuna. Durante 3 anos, Rui, um carpinteiro de mãos calejadas e vida simples, tinha financiado um estilo de vida que agora percebia ser apenas um palco para um jogo que nunca jogará. Ele não despejou as coisas em sacos de lixo, isso seria o gesto de um homem dominado pela raiva. Rui comprou caixas especiais, papel de seda e etiquetas. Passou a noite a embalar cuidadosamente cada vestido, cada par de sapatos, cada acessório com uma precisão quase artística, como se estivesse a arquivar o fim de um capítulo da sua vida. Na manhã seguinte, 28 caixas etiquetadas estavam empilhadas na sala. O armário dela estava vazio, as fotografias do casal removidas e guardadas numa caixa rotulada de versos. Era um exorcismo silencioso. Uma limpeza total. Rui sabia onde Ricardo morava, um apartamento no 15º andar de um edifício moderno em Santos, Lisboa. Alugou uma carrinha de mudanças, carregou as caixas e partiu. O porteiro, um senhor de bigode e uniforme impecável, tentou impedi-lo. Tem que marcar as entregas, senhor. Rui sorriu e, discretamente, deslizou uma nota de 50 euros para o bolso do porteiro. O Ricardo está fora da cidade. A Sofia quer fazer-lhe uma surpresa e mudar-se para lá. Só estou a ajudá-la. O porteiro abanou a cabeça, resignado, e apontou para o elevador de serviço. Rui subiu as caixas e empilhou-as em frente à porta do apartamento 15B, formando uma barreira imponente, um muro de papelão que gritava mais decisões. No topo, colou um envelope com uma mensagem simples e mordaz: Ricardo, parece que a Sofia fez a sua escolha. Acredito no verdadeiro amor. Por isso já mandei as coisas dela para a nova casa dela. Tudo de bom. O ex, que não precisavas de temer. Fez uma fotografia, guardou a carrinha e regressou a Gaia, para sua casa que agora parecia finalmente sua. Nos dias seguintes, Rui limpou a casa, mudou os lençóis, reorganizou os móveis à sua maneira. Na manhã de sábado, mudou as fechaduras e instalou um sistema de segurança com vídeo na porta. Ligou à irmã Clara, enfermeira recém-formada, que vivia numa pensão apertada e distante. Quero que venhas viver comigo. Quarto é teu, sem renda por 1 ano. Só ajuda com as contas. Clara chorou de alívio, trouxe as suas coisas nesse mesmo dia, e a casa ganhou finalmente um novo ar, um novo cheiro. Enquanto Sofia desfrutava da sua escapadela romântica, acreditando controlar o jogo, a sua vida desmoronava-se numa série de caixas que agora estavam a quilômetros de distância. Na noite em que ela deveria regressar, Rui recebeu uma primeira chamada desesperada, um sussurro frenético: o que fizeste? Liga-me agora. Isto não é uma brincadeira. Seguiram-se mensagens de Ricardo, frio e irritado:
Vê lá se vens buscar isto. Não é problema meu. Sofia implorava, pedia desculpa, implorava para voltar. Rui ignorava, preferindo a paz da sua nova rotina com Clara. Quando Sofia finalmente chegou a Gaia, tentou abrir a porta com a chave antiga, desesperada, sem perceber que o seu lugar tinha deixado de existir. Rui falou pelo intercomunicador, calmo. Não é mais tua casa, Sofia. Foi então que Clara apareceu, em pijama, confusa mas firme, um lembrete silencioso de que a vida de Rui já tinha espaço para alguém que realmente merecia estar ali. Sofia desabou, sem gritos. Apenas lágrimas de derrota. Na manhã seguinte, Rui recebeu um e-mail longo e desesperado, cheio de promessas e súplicas. Respondeu com uma frase seca: as tuas escolhas já não são da minha responsabilidade. Bloqueou-a e apagou-a da sua vida, tal como apagar o seu espaço na casa. Agora, a casa estava tranquila. Clara florescia, e Rui voltava à sua arte na carpintaria, construindo coisas sólidas, reais, para durar. Mais, numa última mensagem perdida no silêncio, havia um aviso sutil, um segredo escondido entre as caixas que só o tempo revelaria. Algo que poderia virar tudo ao contrário. Algo que Sofia não esperava. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado à casa de Rui. Clara já se preparava para mais um turno no hospital quando o telefone dele vibrou com uma mensagem inesperada. Era um número desconhecido, mas a mensagem era clara e curta: se queres mesmo saber a verdade, procura no sótão. Rui franziu o sobrolho, o coração acelerado, enquanto a lembrança da pilha de caixas empilhadas na entrada do apartamento de Ricardo lhe cruzava a mente. O sótão da casa em Gaia era um espaço que Rui quase nunca usava, um lugar onde guardava ferramentas antigas, pedaços de madeira que um dia poderiam ser úteis e algumas caixas de recordações da família. Nada importante, ou pelo menos assim pensava. Ao subir as escadas rangentes, Rui sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. A luz do sótão era tênue, filtrada por uma janela pequena e suja. Entre as velhas caixas e ferramentas, uma única caixa nova, sem etiqueta, destacava-se. Era pesada, de madeira maciça, com um fecho antigo enferrujado. Com cuidado, abriu a caixa. Lá dentro, em vez de roupas ou acessórios, encontrou um envelope grosso e alguns objetos estranhos, um antigo diário, uma fotografia amarelada de Sofia com outro homem que não era Ricardo, e uma pequena chave dourada, brilhante e misteriosa. Rui pegou no diário e folheou as páginas, escritas à mão com uma caligrafia firme, mas nervosa. As primeiras linhas revelavam uma história que nem ele nem Sofia tinham partilhado, segredos escondidos, encontros às escondidas, promessas quebradas e um nome que nunca ouvirá antes, Henrique. Enquanto lia, um frio percorreu-lhe a espinha. Quem seria Henrique? E o que tinha ele a ver com tudo isto? O diário falava de encontros secretos em Sintra, cartas não enviadas e uma traição que não era só a dele que magoava. Rui sentiu o peso da caixa nas mãos, como se segurasse não só o passado de Sofia, mas também uma bomba pronta a explodir. No fundo do peito, uma dúvida começou a crescer: teria ele realmente conhecido a mulher com quem partilhou a vida? Ou teria estado a viver numa ilusão construída por palavras e silêncios? Enquanto descia as escadas, a chave dourada brilhava na palma da sua mão, prometendo abrir algo mais do que uma simples porta. Talvez o portal para a verdade que Sofia tanto tentou esconder. Lá fora, a chuva começava a bater nas janelas, como se o próprio céu pressentisse o turbilhão que se aproximava. E Rui sabia, com uma certeza gelada, que aquela era apenas a primeira peça de um jogo muito mais perigoso do que imaginara. Mas onde estaria a porta que a chave abria? E quem seria Henrique, o homem do diário, que poderia mudar tudo para sempre? Passada a tarde chuvosa, Rui não conseguia afastar da mente a caixa misteriosa e o nome de Henrique. Decidiu que precisava de respostas, mas antes, preparou-se para receber Clara, que regressaria mais cedo do hospital devido a uma greve inesperada. Queria manter a casa calma, mas a tensão no ar era palpável. Quando Clara entrou, trazia o uniforme ainda meio amarrotado e um sorriso cansado. Vestia uma blusa leve cor de vinho, calças de ganga justas e uns tênis brancos, que contrastavam com o cabelo escuro preso num coque desarrumado. Trazia apenas um colar simples de prata, o que a fazia parecer ainda mais autenticamente ela, sem artifícios, sem máscaras. Rui mostrou-lhe a caixa e contou-lhe o que tinha encontrado. Clara ouviu atentamente, franzindo as sobrancelhas, o olhar a misturar preocupação e curiosidade. Henrique?
Nunca ouvi falar desse nome antes. Parece uma novela da SIC, mas real, brincou, tentando aliviar o ambiente. Mas Rui não estava para brincadeiras. Tenho de ir a Sintra. Se isto é verdade, tenho de saber tudo. Talvez encontre algo nessa tal porta que a chave abre. Clara hesitou, mas acabou por concordar. Vou contigo. Se estás metido numa confusão, não vai sozinho. Na manhã seguinte, partiram para Sintra, cidade de neblinas e segredos, onde as ruas de calçada íngreme pareciam esconder histórias antigas. No caminho, Rui tentou manter o humor, dizendo, se esta chave abrir uma porta para um tesouro, já posso pagar umas férias na Praia da Rocha. Clara riu, mas o nervosismo estava à espreita. Chegaram a uma pequena casa antiga na Rua das Padarias, com uma porta verde gasta e janelas com caixilhos de madeira descascada. Rui examinou a fechadura e, com a chave dourada, tentou abrir. A porta cedeu com um rangido que parecia coar um aviso. Dentro, o ar estava pesado, misturando pó e memórias esquecidas. Havia móveis antigos cobertos por lençóis brancos e paredes decoradas com quadros emoldurados que mostravam paisagens de Sintra e fotografias de uma mulher que, para Rui, parecia Sofia, mas mais jovem, mais inocente. No centro da sala, uma mesa com uma caixa de cartas amarradas com fita vermelha. Rui abriu a caixa e retirou uma carta, datada de anos antes, assinada por Henrique. A carta falava de um amor proibido, de promessas de fuga, e de um segredo que, se fosse revelado, destruiria vidas. Clara leu em voz alta, não posso continuar a esconder, Sofia. O passado tem olhos, e um dia virá à luz. Se alguém encontrar isto, saiba que fiz tudo por amor. Rui sentiu um nó na garganta. O passado de Sofia não era só um jogo de ciúmes, era uma teia de mentiras e verdades ocultas. De repente, um barulho vindo do corredor fez os dois virar a cabeça. Alguém estava ali, e não parecia querer ser encontrado. No instante seguinte, a porta bateu com força atrás deles, deixando-os presos naquela casa de segredos e sombras. E, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Rui percebeu que a verdadeira tempestade ainda nem tinha começado. No silêncio tenso da casa antiga em Sintra, Rui e Clara trocaram olhares preocupados. A porta que se fechará com estrondo parecia selar não apenas a sua saída, mas também o início de um mistério muito mais profundo do que imaginavam. O ar estava pesado, impregnado de pó e segredos antigos, enquanto as sombras dançavam nas paredes ao ritmo da chuva lá fora. Rui aproximou-se da porta, testando a maçaneta, trancada. Clara, com os olhos brilhando de determinação, começou a vasculhar a sala. Temos de encontrar outra saída ou uma forma de abrir isto, disse, enquanto mexia numa estante cheia de livros empoeirados. Foi então que Rui reparou num pequeno painel atrás de um quadro torto. Com algum esforço, puxou-o, revelando uma pequena porta oculta, quase invisível. Parece que o Henrique gostava de guardar segredos, murmurou Rui, com um meio sorriso irônico. Clara ajudou a abrir a porta, que dava para uma escada estreita e escura, que descia para o que parecia ser um porão. O cheiro a terra molhada e madeira antiga invadiu-os, mas a curiosidade era maior que o medo. No fundo, encontraram uma pequena sala iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. Ali, espalhados por uma mesa, havia mais cartas, fotografias, e um velho gravador de fita cassete. Rui pegou no gravador e, com um gesto quase instintivo, carregou no play. A voz que saiu da fita era grave e cheia de emoção, era a voz de Henrique. Ele narrava um segredo proibido, uma traição que envolvia não só Sofia, mas também pessoas que Rui julgava conhecer. Falava de encontros clandestinos, de mentiras como muros invisíveis, e de uma promessa que nunca fora cumprida. Enquanto a gravação avançava, Clara olhou para Rui, com uma expressão que misturava incredulidade e medo. Se isto for verdade, Rui, não estamos a lidar com um simples triângulo amoroso. É muito mais complicado. De repente, ouviram passos subindo as escadas, rápidos e decididos. Alguém os tinha seguido até ali. Rui e Clara trocaram um olhar rápido. Sem tempo para hesitar, esconderam as cartas e o gravador dentro da caixa de madeira e apagaram a luz do sótão. A porta secreta foi fechada com cuidado, enquanto se preparavam para enfrentar quem quer que estivesse a chegar. A porta do sótão abriu-se devagar, revelando uma silhueta que ficou parada na penumbra. A voz, baixa e ameaçadora, cortou o silêncio. Não deviam estar aqui. Rui sentiu o coração acelerar.
A verdade que procurava estava finalmente à sua frente, mas a que preço? E no instante em que a figura avançou para a luz, uma revelação chocante veio à tona, mudando para sempre o jogo de segredos e mentiras que o destino lhe reservava. A figura avançou lentamente para a luz, revelando um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam perscrutar a alma de Rui e Clara. Vestia um casaco escuro, ligeiramente gasto, e segurava uma bengala que parecia mais um adereço do que uma necessidade real. Quem são vocês? E o que fazem na minha casa? Perguntou ele com voz firme, mas sem agressividade imediata. Rui endireitou-se, tentando manter a calma. O meu nome é Rui, e esta é a minha irmã, Clara. Encontramos esta casa por acaso, e descobrimos algumas coisas, sobre uma mulher chamada Sofia e um tal de Henrique. Queremos entender a verdade. O homem franziu o sobrolho, piscando lentamente antes de soltar um suspiro profundo. Sofia. Henrique, nomes que trazem muitas lembranças e muita dor. Eu sou Manuel, antigo amigo de Henrique. E a verdade que procuram pode ser mais perigosa do que imaginam. Clara deu um passo à frente, cruzando os braços. Perigosa? Estamos preparados para ouvir. Não podemos deixar que o passado continue a controlar o presente. Manuel sorriu, um sorriso triste e cansado. Muito bem. Mas antes, precisam de saber que algumas portas, uma vez abertas, não se fecham tão facilmente. E as consequências podem ser devastadoras. Rui sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas a determinação queimava-lhe nos olhos. Já estou envolvido até ao pescoço. Não vou recuar agora. Manuel fez um gesto com a mão, convidando-os a sentar-se numa velha poltrona e num banco improvisado. Contou-lhes então a história de Henrique e Sofia, uma história de amor proibido, segredos escondidos por anos e uma traição que abalou amizades e famílias. Revelou como Henrique desaparecera misteriosamente pouco depois de aquela carta deixada na casa, e como Sofia, ao longo dos anos, tentará apagar o passado que os ligava. Enquanto Manuel falava, Rui sentiu uma mistura de raiva, tristeza e confusão. A mulher que amara tinha um passado que nunca lhe contará, e agora tudo parecia ainda mais complicado. De repente, Manuel parou e olhou fixamente para Rui. Há uma última coisa que precisam de saber. A chave que encontraram não abre apenas esta porta. Existe um outro lugar, um segredo enterrado, que pode mudar tudo o que pensam saber. Clara arregalou os olhos. Outro lugar? Então isto ainda não acabou. Manuel assentiu lentamente. Não. Isto é apenas o começo. Lá fora, a chuva intensificava-se, como se o céu próprio chorasse pela tempestade de verdades que se aproximava. E no silêncio pesado daquela casa antiga, Rui percebeu que o mistério que tentava desvendar era muito maior do que imaginara, e que o próximo passo poderia ser o mais perigoso de todos.